Você tem muitos medos? Eu te confesso que eu tenho alguns. Esses dias as pessoas têm nos mandado questões e perguntas a respeito do medo, então eu resolvi gerar esse conteúdo aqui para a gente refletir um pouco a respeito e de repente trocar uma ideia. Vamos nessa? O medo, que é tão demonizado por tantas pessoas, na realidade ele é uma ferramenta a nosso favor. Mas como assim o medo é uma ferramenta? Eu vou te mostrar como. O ser humano, ele, por estar em evolução e caminhando aqui no mundo entre erros e acertos, ele está submetido a uma lei universal. Essa lei universal é o karma, no sentido de que os nossos erros, eles geram arestas e consequências não muito boas, e essas consequências que não são legais, elas geram sofrimento. E a gente tem medo, na realidade, do sofrimento, da dor que o sofrimento pode nos causar. Quando a gente vai lá no Gênesis bíblico, por exemplo, se fala lá que quando Adão e Eva comeram do fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal, se assustaram com os passos do Criador. Aquilo ali já é medo. A Bíblia coloca assim uma antagonia entre o amor e o medo, né? No sentido de que quando a gente se afasta do amor, a gente experimenta consequências que não são boas, e o medo dessas consequências é a origem de todo o medo. Eu acho que o medo da morte, por exemplo, ele é o medo mais comum a toda a humanidade, e ele é a origem de todos os outros medos. E ele vem desde aí o Gênesis bíblico, porque quando o homem se afasta do medo lá no Gênesis, que escuta e se assusta com os passos do Pai, dali vem toda uma série de sentenças, né, e condenações ao fato dele ter comido do fruto da árvore proibida. Aí dali em diante ele vai ter que morrer, a mulher vai ter que sofrer para dar à luz, o homem vai ter que viver do suor do próprio rosto e muito mais, né? E em João também, confirmando essa antagonia, se fala que o verdadeiro amor lança fora todo o medo. Ele diz lá que quem está aprimorado no amor não experimenta o medo, ou seja, quem vive perfeitamente e não gera consequências densas a partir dos próprios atos, não experimenta o medo. E ele fala lá também, João, que o medo ele tem a ver com o castigo, ou seja, o castigo lá do pecado original. E assim a nossa vida, quando a gente erra, os nossos erros, eles geram consequências que não são legais, muitas vezes dolorosas, e a gente tem medo das consequências dos nossos atos, ou medo das consequências da imperfeição dos atos do nosso semelhante. Por exemplo, o medo ele pode ser relacionado a um acontecimento presente, né, pelo instinto de preservação. Você pode perceber alguém que vai te fazer o mal e sentir um medo pelo teu instinto de preservação no momento presente. Ele pode ser também de um evento futuro. No caso da ansiedade, por exemplo, a pessoa tem medo de um acontecimento futuro, que pode ser simplesmente uma fantasia da mente de quem sente a ansiedade, né? Então a pessoa começa a entrar naquele loop de pensar, sentir, a respeito de uma coisa que vai acontecer, né? Que pode acontecer, mas às vezes nem tem fundamento. E a ansiedade ela pode ser também o medo de um acontecimento futuro, de algo com reais possibilidades de acontecer também, mas que ainda não aconteceu. Sempre vai ter lá o medo da dor, o medo de sofrer, né? Então assim, o medo ele traz também, como a gente tem uma memória de erros e acertos na nossa caminhada, e essa memória se escreve dentro de nós a partir da nossa experiência, ele pode ser salutar, né? Como a gente é imperfeito, ele pode ser salutar, até o limite em que ele nos faz, pela nossa bagagem de vida, sermos prudentes, sermos sensatos, termos bom senso. Até aí ele é salutar, até o limite da prudência, né? E o conceito de coragem não é a ausência do medo. Coragem é agir apesar do medo, agir mesmo com medo, né? No sentido de que o medo não nos paralisa. Então o que o medo não pode é nos paralisar, mas ele nos preservar, nos trazer bom senso, é algo que é legal, e até aí ele está sendo uma ferramenta a nosso favor.
Entenderam aí como é que é? Então, assim, até esse ponto é tranquilo você ter medo, é válido, porque faz parte de nós. Só não tem medo quem está no amor perfeito, e quem está no amor perfeito, eu entendo que é só quem não tem mais a evoluir, né? É uma coisa interessante que eu vi também a respeito do medo, né? Que a palavra do medo do latim é metus, né? E aí existe uma deusa grega chamada Metis, né? Porque a Grécia e o grego e o latim eles são muito conectados, então existe essa deusa Metis, que é grega, que uma das virtudes que essa deusa Metis desenvolvia, né, trazia para a humanidade, era a prudência. E essa mesma deusa Metis, para os romanos, é Prudentia, que transliterando para o português, dá prudência. Então, que o nosso medo vá até a prudência, né? O nosso medo, ele faz parte da gente, então que a gente lide tranquilamente com ele, aceitando, entendendo, acolhendo o medo, sem que ele nos trave, sem que ele nos tire, né, a razoabilidade, a razão. E até aí tá tudo certo, porque quem tá vivo tem medo. Então, assim, eu até escrevi um poema outro dia falando assim: o medo é do tamanho que me dou, do tanto que me dói. Ou seja, quem dá o tamanho do medo é a nossa mente, é o que a gente entende a respeito dos riscos que corremos, né? Mas a gente também não pode fantasiar, né? Eu até fiz uma postagem outro dia dizendo assim que muitas dores, muitos medos se alimentam da fantasia da nossa mente. Então que a nossa mente não fantasia. Quando a mente começar a viajar fantasiando medos, que a gente chame um bom senso, tá? E analise se tem realmente fundamento todo aquele medo que a gente está sentindo. Se o medo tiver um fundamento, né? Se o acontecimento futuro, por exemplo, do qual você está com medo, está apavorado que aconteça, ele tem um fundamento, né? Aí você tem que fazer o que com ele? Fazer o melhor que der e se preparar para se encontrar com aquela dor que você vai ter que experimentar da melhor forma, com firmeza e com tranquilidade, e aceitando, entendendo assim a causa universal dela. Percebe? Então, quando você aceita, você já dá uma boa reduzida no medo, né? O medo também é muito interessante, o medo de problemas, né? Às vezes a pessoa tem um baita de um problema para resolver e ao invés de encarar de frente, corre. Quando você corre de um problema sem olhar de frente, ele se amplifica, né? E eu sempre digo que problema nenhum permanece do mesmo tamanho quando você dá uma encarada nele frente a frente, olho no olho, com um senso de realidade. Normalmente ele vai dar uma reduzida considerável de tamanho e você vai ter razoabilidade, porque o aceitou, para lidar com aquele problema, né? E aí é a tal da coragem, no sentido de ver a coisa como uma coisa é, sem fantasiar, sem superdimensionar e agir, né, pelo seu dever de ser em evolução, né, apesar do medo. Aí o medo não te paralisou e está tudo certo. E ele sempre vai reduzir a tua dificuldade de tamanho, com esse olhar firme, atento, real e acolhedor, no sentido de reconhecer o que aquilo tem para te trazer. Então, assim, aprende com tudo, fica atento, né, e que o medo não te paralise e que a gente tenha coragem, né, que do latim é coractus, que é agir com o coração, com medo mesmo. Beleza, galera? Então, tem muito mais coisas para falar sobre o medo, mas eu vou encerrar essa reflexão por aqui, né? Até para que vocês questionem e perguntem e a gente desenvolva outros conteúdos a partir daqui, tá bom? Meu nome é Dionísio Amaral, eu sou o idealizador do canal Vinde a Ideia. Vou encerrando por aqui a minha fala, tá bom? Deixa teu like aí, compartilha com o máximo de pessoas, principalmente se esse conteúdo alimentou a tua alma, e não se esquece de se inscrever no canal e ativar os sininhos para receber mais conteúdo como esse. Beleza? Vinde a Ideia, tamo junto, galera, um grande abraço!